Olá a todos e bem-vindos à segunda edição do Povcast desta quarta-feira, 15 de janeiro. A gente vai mergulhar num tema hoje que eu acho que convida a gente a uma reflexão bem profunda, né? Que é a integração de imigrantes no Brasil. É um tema crucial. E como você bem colocou, é bastante complexo. O Brasil ele tem se tornado cada vez mais um destino, né, procurado por imigrantes de diferentes partes do mundo, especialmente da Venezuela, Haiti e Síria. E o que me chama a atenção é que, apesar dos avanços na nossa legislação, né, a gente tem, por exemplo, a Lei de Imigração de 2017, que, em teoria, garante direitos iguais para imigrantes e brasileiros. Mas a gente vê na prática que essa integração encontra muitos obstáculos, né? Sem dúvida. A lei ela é um passo importante. Mas é preciso ir além do papel, né? Imagina você ter que deixar o seu país, a sua cultura, tudo que te é familiar, para recomeçar a vida num lugar completamente novo, com uma língua diferente, costumes diferentes. E aí você se prepara com barreiras, né, que dificultam o acesso à moradia, ao trabalho, à saúde, à educação. É como se a jornada não terminasse ao chegar aqui, né? E ela se transformasse numa nova luta. E quando a gente olha para os números, né, essa realidade fica ainda mais evidente. O Brasil se tornou o sexto maior destino de venezuelanos deslocados no mundo. A gente acolheu quase 700 mil imigrantes entre 2017 e 2022. Sim, e muitos deles chegam em situações extremamente vulneráveis. Pense na ocupação Veneza City, né? Formada majoritariamente por venezuelanos. Eles ergueram essa comunidade num terreno abandonado. E isso nos leva a questionar, né? Será que as políticas públicas existentes, elas realmente garantem o direito à moradia digna para esses imigrantes? Ou será que a gente está só lidando com os sintomas, sem atacar as causas profundas da insegurança habitacional que eles enfrentam? Essa é uma questão que nos convida a uma análise mais profunda. E a gente não pode esquecer que o Brasil já enfrenta um déficit habitacional gigantesco, né, de mais 7 milhões de unidades. Aí você soma isso à discriminação que muitos imigrantes sofrem no mercado imobiliário. Preços abusivos, falta de acesso a crédito, e a gente tem um cenário realmente preocupante. É um desafio complexo, né, que exige soluções inovadoras. Vejo o caso de Barranquilla, na Colômbia. Lá, o governo local apoiou a construção de moradias pelos próprios imigrantes. O que você acha da possibilidade de replicarmos esse modelo no Brasil, considerando, claro, as nossas particularidades socioeconômicas? Eu acho uma ideia interessante, que merece ser analisada com cuidado. Mas, além da questão da moradia, me preocupa também o impacto psicológico e cultural que a imigração causa nessas pessoas. Né? Imagina a dificuldade de adaptação à nova cultura, a saudade da família, a sensação de perda de identidade. Com certeza. Aprender uma nova língua, adaptar-se a costumes diferentes, lidar com a saudade de casa, tudo isso exige muita resiliência. É um processo difícil que muitas vezes deixa marcas profundas. É aí que a história da Fânia, uma haitiana que vive em São Paulo, nos faz refletir sobre a força e a determinação dessas pessoas, né? Você que acompanha de perto as histórias de imigrantes provavelmente reconhece essa resiliência, mas como que a gente, como sociedade, pode oferecer o suporte necessário para que essa força se transforme num motor de integração? Essa é a pergunta-chave, né? As políticas públicas, muitas vezes, elas são fragmentadas e interrompidas por mudanças de governo e acabam tratando a integração como algo secundário. Um exemplo disso é o caso da política habitacional de São Paulo, que previa atendimento prioritário aos imigrantes, mas acabou sendo arquivada. Essa descontinuidade, ela prejudica não só os imigrantes, mas também o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e acolhedora. É como se a gente estivesse perdendo a oportunidade de transformar a imigração num fator de crescimento para o país, né? Afinal, os imigrantes trazem consigo suas experiências, as suas habilidades, a sua cultura, enriquecendo a nossa sociedade. Exatamente. Quando a gente investe na capacitação, na autonomia dos imigrantes, todos nós nos beneficiamos. Lembrem-me da história de um refugiado sírio que sonha em estudar medicina no Brasil para no futuro poder salvar vidas. Isso mostra o potencial transformador da inclusão. Realmente inspirador. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer para que o Brasil se torne um país verdadeiramente acolhedor para os imigrantes. Concordo, a gente precisa ir além do discurso. Transformar as leis em realidade. Garantir que os imigrantes sejam recebidos com dignidade, com respeito e que eles tenham a oportunidade de reconstruir as suas vidas e contribuir para o desenvolvimento do nosso país. E quando a gente fala em acolhimento digno, a gente tem que pensar em políticas públicas que vão além da moradia. O acesso à saúde, por exemplo, é fundamental. Muitos imigrantes chegam no Brasil sem saber como é que funciona o nosso sistema de saúde. E aí a barreira da língua, né, pode ser um obstáculo para eles receberem um atendimento adequado. É verdade. E saúde é um direito universal.
né? Independente da sua nacionalidade, da sua situação documental. Negar esse direito aos imigrantes não só é uma injustiça, como também representa um risco para a saúde pública como um todo, né? Imagina, por exemplo, uma epidemia, ela se espalha com muito mais facilidade se parte da população não tem acesso a tratamento médico. Exatamente. E além da saúde física, a gente também tem que considerar a saúde mental dos imigrantes, né? Muitos deles carregam traumas profundos, causados por conflitos, por perseguições, pela própria experiência da migração. O suporte psicológico é essencial para que eles consigam lidar com essas questões, né, e reconstruir as suas vidas. E pensando nessa reconstrução, né? O acesso à educação, ao mercado de trabalho são peças-chave. Você consegue imaginar a frustração, né, de um profissional qualificado que teve que deixar para trás a sua carreira, o seu diploma, e aí se depara com a dificuldade de ter as suas habilidades reconhecidas no novo país. Sem dúvida. É preciso criar mecanismos, né, para facilitar a validação de diplomas estrangeiros e promover a inclusão dos imigrantes no mercado de trabalho. E não podemos esquecer também do papel da educação nesse processo, né? As escolas, por exemplo, elas podem se tornar espaços de acolhimento, de integração, onde as crianças imigrantes aprendem a língua portuguesa, interagem com outras culturas, constroem um sentimento de pertencimento. E falando em interação com outras culturas, o que me chama a atenção é que a integração é um processo de mão dupla. Né? Não se trata apenas dos imigrantes se adaptarem à cultura brasileira, mas também da sociedade brasileira se abrir para a riqueza da diversidade cultural que eles trazem. Concordo plenamente. A verdadeira integração, ela só acontece quando há um diálogo, né? Uma troca de experiências, um reconhecimento mútuo. É preciso combater o preconceito, a xenofobia, esse medo irracional do estrangeiro, né? Que impede a gente de construir uma sociedade mais justa, mais acolhedora. E quando a gente fala em combater a xenofobia, é importante a gente estar atento, né? Não só aos atos de violência ou discriminação explícita, mas também às microagressões, aos comentários preconceituosos, disfarçados de brincadeira, que muitas vezes passam despercebidos, né? Mas que podem ter um impacto profundo na autoestima e no sentimento de pertencimento dos imigrantes. Você lembra de algum exemplo que ilustre bem essa questão? Sim, lembro-me de um caso relatado por uma refugiada síria, né? Que estava procurando um emprego aqui no Brasil. E durante uma entrevista de trabalho, o entrevistador fez um comentário sobre o véu que ela usava, dizendo que aqui no Brasil as mulheres são mais liberadas. Ela se sentiu constrangida, ofendida, e preferiu não responder nada, né? Por medo de perder a oportunidade de trabalho. É um exemplo triste, mas que mostra como o preconceito ele se manifesta de forma sutil, né? Muitas vezes disfarçada, de curiosidade, opinião. A gente precisa estar atento a esses sinais e reagir de forma firme, né? Mostrando que esse tipo de comportamento não é aceitável. E para além da conscientização individual, né, é fundamental que o Estado atue de forma mais efetiva para coibir e punir os casos de xenofobia, discriminação. A impunidade ela só serve para fortalecer o preconceito e perpetuar o ciclo de violência. Sem dúvida. E outro ponto que me parece crucial é o papel das organizações da sociedade civil, né, no apoio aos imigrantes. Essas organizações atuam em diversas frentes, né? Oferecem desde auxílio na regularização documental até cursos de português para estrangeiros, suporte psicológico, orientação para inserção no mercado de trabalho. Exatamente. As AENDs, elas desempenham um papel fundamental, suprindo muitas vezes as lacunas deixadas pelo Estado. Elas são verdadeiras pontes, né, entre os imigrantes e a sociedade brasileira, ajudando a construir um país mais acolhedor, mais inclusivo. Mas é importante lembrar que essa não é uma tarefa fácil. Com certeza. A integração dos imigrantes é um desafio complexo, né, que exige um esforço conjunto do governo, da sociedade civil e de cada um de nós. É um processo que exige paciência, diálogo, empatia e, acima de tudo, a crença de que a diversidade é uma riqueza, não uma ameaça. E para que esse processo seja bem sucedido, é fundamental que os imigrantes se sintam acolhidos, respeitados, valorizados, que eles tenham a oportunidade de reconstruir suas vidas com dignidade, né? E contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Afinal, todos nós somos cidadãos do mundo. E essa ideia de cidadania global, ela nos leva a questionar, né? Será que a verdadeira integração ela só é possível quando a gente supera o medo do diferente? Quando a gente enxerga o imigrante não como uma ameaça, mas como alguém que traz consigo uma bagagem cultural rica que pode contribuir para o nosso crescimento, né? Para a nossa evolução como sociedade. Aí sim, a gente abre espaço para a construção de um futuro mais justo, mais humano, mais próspero para todos. E nesse futuro que a gente vislumbra, né? A xenofobia, o preconceito, a discriminação, eles não têm espaço. Mas para que esse futuro se torne realidade, a gente precisa agir no presente, né? Você que se interessa por esse tema, que busca se aprofundar na questão da imigração, que papel você acha que pode desempenhar
nessa transformação. Eu acredito que cada um de nós tem um papel fundamental. Seja no nosso dia a dia, combatendo o preconceito em conversas com amigos e familiares, seja apoiando organizações que trabalham com imigrantes, seja cobrando dos nossos governantes políticas públicas mais eficazes para a integração. É isso. E é importante lembrar que a integração, ela não é um processo que acontece da noite para o dia, né? É um caminho que exige paciência, persistência, empatia, mas é um caminho que vale a pena trilhar, porque ele nos leva a um lugar de maior justiça social, de maior riqueza cultural, de maior humanidade. E o Brasil, com a sua história de miscigenação, né, com a sua tradição de acolhimento, tem um potencial enorme para ser um exemplo para o mundo nesse sentido. É isso aí. Lembrem-se que o Povecast vai ao ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados ao meio-dia. A gente se encontra na próxima. Até lá.